Então, mais uma vez, né, bom dia a todos. Então, a gente vai começar aí justamente o nosso capítulo Estados Unidos do século XIX. Bora ver o que é que, né, como é que estava os Estados Unidos do século XIX. O que é que vai ter de tão importante nesse período aí, né, dos Estados Unidos que a gente tem que estudar? Porque eu gosto de dizer assim, o que é que contribui para a gente estudar esse, né, esse acontecimento? A gente estudar alguns fatos históricos, né, fora do Brasil, que contribui, que influencia aqui com a gente. Por isso a gente precisa estar estudando, né? Senão, acho que não seria tão viável a gente estar fazendo isso. O que é que a gente já vai ter? No século XIX, os Estados Unidos vai ter um crescimento populacional muito grande, né? Vai saltar né? Vai praticamente dobrar a população em 5 anos. Então, ou em 5 anos não, desculpa, em cerca de 30 anos. Então, é muita gente, né? Vai saltar de 3,5 milhões para 7 milhões de pessoas. Né? Na época era muita gente, então houve esse aumento muito grande. Quais motivos levaram a esse aumento populacional? Primeira coisa, a Europa vivia um momento de crise muito grande. Então, os europeus, principalmente ingleses, começaram a ver, né, ingleses, escoceses, eles começaram a ver a América, né, o norte da América, as 13 colônias lá, né, ou na verdade já era Estados Unidos, né, as antigas 13 colônias, começaram a ver como um local onde eles poderiam, né, fazer a vida, viver, né, ou seja, ter uma vida melhor do que estava tendo na Europa devido a essa crise. Então, muita gente começou a sair da Europa, especialmente da Inglaterra, e ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha terra disponível. Né? Então, era uma área enorme onde poderia, né, ser, né, habitada, onde as pessoas poderiam, né, ter um pedaço de terra para cultivar e sobreviver. Então, motivo dessa imigração, né, dessa imigração europeia. Más condições da Europa, estavam vivendo um momento de crise, e também terras disponíveis, né, que tinha nos Estados Unidos. E havia uma necessidade de mão de obra também. Então, tem esses 3 pontos que a gente tem, inclusive, destacado aqui, né, nessa primeira parte do slide. Então, a gente tem aí o quê? Justamente essas 3 questões. Crise, né, nos Estados Unidos, a questão de terras disponíveis, ou, desculpa, crise na Europa, terras disponíveis nos Estados Unidos e precisando também de mão de obra. Professor, Vai haver uma política chamada, né, de expansão para o oeste. Para o oeste, Far West. A gente aportuguesou a coisa e a gente fala faroeste. Os filmes de faroeste, por exemplo, são filmes que retratam justamente esse período dos Estados Unidos, quando estava havendo essa expansão do leste para o oeste. Eles, né, a população inicial vive do lado do Oceano Atlântico e eles vão lá para o lado, né, do Oceano Pacífico. Então sai da região leste e vai para a região oeste, para o oeste, para o oeste, aí ó, esse último ponto, expansão territorial, conquista do oeste. Há uma política, inclusive, para que haja essa expansão territorial. Eles vão sair conquistando territórios. Os Estados Unidos torna-se independente em 1776, né, no dia 4 de julho de 1776, lá no século XVIII, no final do século XVIII. No século XIX começa essa política de expansão territorial. Quem vai sobrar nessa história? O índio, o nativo, só, né? É só a gente lembrar da situação do indígena aqui no Brasil. E piorar a coisa ainda mais, né? Lá foi muito pior. Aqui ainda sobrou alguns indígenas, lá praticamente não tem, né? Se comparado com a gente. Então, lembrar dessa política de expansão Far West, né? Deixa eu adiantar aqui. Havia uma necessidade de aumento da produção de alimentos, busca de terras para plantio e pastagens. Se a população aumenta, precisa de mais comida, precisa de mais alimento. Então, tem que produzir mais e precisa de mais terra para que haja esta produção. Então, outro motivo aí para essa expansão para o oeste, né? Um motivo para a expansão para o oeste foi o quê? Conquistar terras para produzir alimento. Há também a questão da descoberta do ouro. Aqui no Brasil, a gente tem uma corrida do ouro,
Lá nos Estados Unidos também teve uma corrida por ouro, né? Em busca de ouro, em busca de riqueza, né? Principalmente na região lá da Califórnia, né? Muito ouro. E a galera começa a sair do leste e vai para o oeste, por isso aí também. Tá aí, ó, busca de metais. Olha esse segundo ponto aí, né? Ligado a expansão para o oeste, ao Far West, né? Busca de metais, descoberta de ouro em 1848 provoca a corrida do ouro. Então, muita gente começa a se deslocar, inclusive a chegar mais gente da Europa, né? Lá para os Estados Unidos. Eles tinham uma política chamada de Doutrina do Destino Manifesto. Até hoje, essa política meio que acontece. Os Estados Unidos é predestinado a dominar a América. Destino manifesto. Segundo eles mesmos, né? Eles mesmos criaram essa teoria de que eles foram escolhidos por Deus para salvar a América. Né? Acho que eles ampliaram essa política, agora eles querem salvar o mundo. Na verdade, eles querem explorar o mundo, né? Vender esses produtos para o mundo e dominar algumas regiões que tem petróleo para não aumentar o preço do petróleo e não aumentar o preço de seus produtos também. Tudo é um jogo de interesses. Por que eles não vão lá para a África, né? Para poder salvar as populações que estão lá morrendo de fome. Então, eles tinham essa política do Destino Manifesto. E aí vai começar uma série de anexações. O que é isso? Uma série de conquistas territoriais. Vai acontecer de três maneiras. A primeira vai ser comprando terra. A segunda vai ser fazendo acordo e a terceira vai ser roubando, guerra, né? Então eles vão expandir o seu território para o oeste, vai fazer essa marcha para o oeste dessas três maneiras. Tá aqui, ó, anexações territoriais. Comprou a Louisiana da França, a Flórida da Espanha e o Alasca da Rússia. Inclusive Vladimir Putin disse que vai tomar, né? O Alasca lá que foi vendido não é muito barato. O Alasca, né, tem fonte de riqueza até umas horas. Por isso, né, a Rússia está de olho ainda. Praticamente impossível acontecer isso. Fez um acordo com a Inglaterra, e a Inglaterra cedeu, né, onde é o estado do Oregon hoje. E entrou em guerra com o México. Né? Anexou o Texas, que era uma região enorme, pertencia ao México. Anexou o Novo México, área gigantesca, pertencente ao México, e a Califórnia é uma área riquíssima em ouro. Eles entraram em guerra e o México acabou perdendo esses territórios. Então, os Estados Unidos expande seu território a partir de três maneiras: compra, né, acordo ou guerra, como tem aí. Seguindo aqui nossa aulita, temos um mapa. O mapa vai mostrar justamente essa expansão, essa marcha para o oeste. Observem aqui que nós temos as 13 colônias, né? Na região leste. Aí eles vão começar esse processo de expansão para o oeste, ó. Conquistado essa região, conquistado na Guerra de Independência, então eles aumentam o seu território. Compra a Flórida, né, da Espanha, então veja que aumenta o território. Compra a Louisiana da França, aumentando o território, está avançando. A Inglaterra segue o Oregon, veja, né, que é uma área bem grande. A Califórnia é cedida pelo México, cedida porque o México não teve jeito, né? Perdeu. O Texas, né, também, né, vai também ser anexado, e aqui é a região onde é o Novo México. Então, eles vão fazer esse processo de expansão territorial, sai da costa leste, chegando até a costa oeste, para o oeste. Qual é a importância de ter essa saída aí, galera? É simples. Eles podem vender seus produtos por aqui e podem vender seus produtos por aqui, né? Banhado por dois oceanos. Então, economicamente falando, isso aí é uma vantagem gigantesca. Eles economizam distâncias, né? Então, sai mais barato para a questão da exportação do produto. E isso é muito bom para os Estados Unidos, né? Talvez seja um dos fatores que contribui para eles serem tão poderosos assim. Essa expansão vai ter consequência.
essa, né, expansão para o oeste vai ter consequências, que vai ser crescimento demográfico, ou seja, a população vai aumentar ainda mais porque muita gente vai chegar para essa corrida, muita gente querendo conquistar terras, né? Então a gente vai ter, né, um fluxo muito grande de emigrantes, né? Eles vão emigrar da Europa para os Estados Unidos, querendo conquistar terras, né, para poder ter uma nova vida. E eles vão fazer, e eles vão conseguir. Né? Eles vão viver bem, porque o objetivo deles era viver na terra e não era só explorar, como aconteceu na parte sul lá dos Estados Unidos, por exemplo, e aqui no Brasil também foi bem assim. Então, saltou de 1800, em 1820 de 9 milhões para, em 40 anos, lá em 1860, para 30 milhões de habitantes. O governo incentivou, né, uma imigração, chamada Homestead Act. É como se fosse um ato de imigração. O governo fazia uma propaganda e oferecia terras para quem chegasse para conquistar e viver nessas terras. Inclusive, eles colocavam bandeiras em determinadas áreas e diziam, ó, quem chegar lá primeiro e pegar a bandeira é dono da terra. E o povo ia, né, literalmente, né, nessa corrida, né, os carros, tinham carroções enormes, né, de madeira que eles iam em busca dessas áreas aí. Baseado, né, no chamado Homestead Act. Eu não sei se pronuncia desse jeito, se não for, vai ser assim que eu vou pronunciar mesmo. Então, houve um incentivo da imigração, né, do governo. Então, o governo incentivava esse processo de imigração. Houve propaganda, né, para isso. A partir daí vai haver um grande desenvolvimento econômico. Por quê? Com muita gente dentro, né, dos Estados Unidos, vai ter quem, né, mercado consumidor, vai ter mais gente para comprar. Né? Vai ter mais gente para comprar, e assim como vai ter mais gente para trabalhar também. Esse primeiro ponto aí do segundo tópico, ó, desenvolvimento econômico, tá aí, ó, maior mercado consumidor e oferta de mão de obra. Vai haver, né, lá também, quanto mais território eles conquistavam, mais matéria-prima eles tinham também. Então, isso fazia com que houvesse um desenvolvimento econômico maior. E o último pontinho aí, ó, a expansão da indústria e o aumento da produção agrícola e a pecuária. E ainda atividades comerciais e mineradoras. Tudo isso vai fazer com que os Estados Unidos se desenvolva. Então, hoje eles não são a maior nação do mundo à toa. Houve todo um processo de incentivo pelo governo, houve todo um processo, né, de condições favoráveis, né, como áreas ricas, né, por exemplo, rica em ouro, rica em outro tipo de minério. Assim como também, aí a gente tem que entrar numa questão, a mentalidade de quem ia para essas regiões. Eles não iam querendo só enriquecer e ir embora. Eles iam querendo fazer que, né, da nação com que ela fosse próspera, com que ela crescesse. Quem ia para os Estados Unidos sabia que não ia voltar para a Europa, então dizia, vamos fazer dessa área uma grande nação. Talvez isso seja o grande fator que fez com que os Estados Unidos seja o que é hoje. Vamos comparar com o Brasil? Quem veio para o Brasil veio pensando em enriquecer e pegar o beco e ir embora. Talvez por isso a gente, né, seja como é hoje, né? Uma nação bem complicada, né? Então não precisa nem entrar nessa questão aí. E aí, nós vamos ter algumas questõezinhas dentro dos Estados Unidos. Diferenças, né, regionais. A gente vai ver que o norte, né, o norte e o nordeste dos Estados Unidos, como tem aí, ó, região industrial com forte burguesia e grande número de operários. Era uma região mais desenvolvida industrialmente. O sul, ou centro-sul, como a gente pode chamar também, era a região que vivia mais da agricultura baseada lá no sistema de plantation, né, o mesmo que tinha aqui no Brasil. Esse sistema de plantation, né, baseado na monocultura, mão de obra escrava no sul, né, e plantava-se apenas um produto. Ou plantava cana-de-açúcar, ou plantava algodão, ou tabaco, ou anil. Né? Eles cultivavam esses 4 produtos aí. E já mais ao sul, era, né, totalmente agroexportadora e escravista. Então, a gente tem uma diferença, que a gente chama de região norte e a região sul dos Estados Unidos. O norte mais industrializado e usando mão de obra assalariada ou familiar. O sul, né, mais agrícola e escravista. Inclusive, até hoje, dentro dos Estados Unidos, temos uma questão muito grave.
O Sul, eles têm uma forte resistência, né, em relação à população negra. O racismo lá é muito forte. Existem grupos de extermínio de negros. Tem, né, um grupo chamado Ku Klux Klan, que é, né, um grupo que persegue negros. Muito forte isso lá na década de 60, 70. E até hoje, né, casos e mais casos vêm acontecendo. Muitos negros são massacrados, mortos pela polícia branca, né, uma minoria que realmente castiga, né, a população negra e mata, né, por questões raciais mesmo. Isso é fruto desde esse processo aí que a gente está estudando agora. E aí, como eu falei lá no começo, olha esse último ponto. Massacre e confinamento de indígenas. As reservas indígenas hoje dos Estados Unidos são muito piores do que as brasileiras, né? Muito pequenas e a situação do índio também não é muito bonitinha lá, não. Então, há uma diferença entre norte e sul dos Estados Unidos nessa época, lá do século XIX. Há uma diferença dentro dos Estados Unidos hoje, a região norte e a região sul. Né? O norte ainda é mais desenvolvido, ainda é mais industrializado. O sul, mais agrícola, né? Menos industrializado e mais racista o sul. Tá? Vários filmes mostram isso aí, né? Dentro dos Estados Unidos. Essa diferença entre norte e sul vai levar a um conflito, a uma separação, né? O Sul vai se autoproclamar independente, vai se separar dos Estados Unidos, porque eles não queriam que a escravidão acabasse. Por isso a gente está falando dessa questão racista até hoje. A gente tem o quê? O Norte, nesse conflito aí, o Norte vai, né, ser abolicionista. O Sul, escravista. O Norte quer proteger a economia, estabelecendo, né, impostos. O Sul quer abrir as fronteiras, até porque para eles era interessante para eles venderem, né, exportarem seus produtos. Então, nós vamos ter uma guerra de secessão. Secessão significa separação. Ela vai acontecer entre 1861 e 1865, né, onde Norte e Sul vão entrar em conflito. Vai entrar em conflito porque o Sul não aceita o fim da escravidão, que é proclamada após a independência. E aí eles entram em conflito, vai ter aí, né, esses 4 anos, né, de guerra. Aqui temos os estados do Sul, né, eles vão se denominar Estados Confederados do Sul, vão se separar dos Estados Unidos, só que o Norte não aceita e entra em guerra com eles. Né? Então, esses estados do Sul que temos aqui, ainda hoje, são, né, estados bastante preconceituosos, racistas, né, onde a população negra é recriminada de maneira bem assintosa, né, de forma bem forte, certo? Então, qualquer dúvida aí, pule e grite, ou ligue apenas o microfone. O que é que vai, né, levar a essa guerra, né? Abraham Lincoln vai ser eleito presidente dos Estados Unidos. E ele era ligado à burguesia lá do norte, né? E a burguesia queria o quê? Queria que a mão de obra fosse livre para poder vender seus produtos. Se o cara trabalha e recebe um salário, ele gasta, ele compra produto da burguesia, compra produto das indústrias burguesas. Só que o Sul, liderados por Jefferson Davis, né, eles viviam da escravidão, porque eles eram, né, grandes proprietários de terra e de escravo. Então, não era interessante para eles a abolição. Então, enquanto para o norte era bom ter o trabalho assalariado para eles vender seus produtos, para o sul era interessante ter escravo, porque eles eram, em sua maioria, agrícola. Né? Por isso, essa questão. Norte, abolicionista. Sul, escravista. Né? E em 1865, Abraham Lincoln vai ser assassinado. Vai ser assassinado por um sulista, pelo fato de defender os interesses da burguesia. Jonathan, quer falar? Nessa disputa entre Abraham Lincoln e Jefferson Davis ganha. E Abraham é eleito depois de 3 vezes tentando. Isso. Esse tal dele, 3 vezes tentando. Consecutivos, né? É Abraham Lincoln? Ele só eleito depois de tentar 3 vezes. Abraham Lincoln vai ser eleito presidente dos Estados Unidos.
Só que o Sul se separa, não aceita, né? Daí essa secessão, separação, né? Aí vai haver a guerra por isso. Entendeste? Entendi. Vamos seguir. Consequências dessa guerra: 600 mil mortos, né? Supremacia política e econômica dos Estados do Norte e crescimento industrial. Vejam as imagens. Essas imagens são ridículas, né? São coisas, né? O ser humano quando quer ser, ele é cruel, né? Essa primeira imagem é um negro enforcado por brancos lá no sul. Essa imagem ao lado né, o poder branco, white power, é da Ku Klux Klan, que é um grupo racista. Aqui temos eles, ó, eles usam esses capuzes, a maioria, né, não mostra a cara, porque são covardes mesmo. Veja que eles usam essa bandeira aí, a bandeira do sul dos Estados Unidos, né, a bandeira que eles criam quando eles se separam dos Estados Unidos, né, a bandeira dos Estados Confederados. Se você chegar em algumas casas lá no sul dos Estados Unidos, vocês vão ver que eles têm essas bandeiras na porta, penduradas. Porque eles são realmente ligados a essa questão sulista. E é como se fosse assim, olha, nós não somos muito fã de negro aqui, não. Então, houve essa, né, a origem desse grupo racista, né, ou seja, os negros, mesmo livres, vão continuar sendo, né, perseguidos. Um filme que mostra isso claramente, ele é um pouquinho antigo, mas ele é top. Mississippi em Chamas, o nome do filme. Mississippi em Chamas. Tinha alguns outros, mas eu esqueci agora aqui o nome. Né? Tinha um mais novo, não sei o que, em Selma, Massacre em Selma, alguma coisa assim, que é uma cidade também dos Estados Unidos. Mas o filme Mississippi em Chamas é top e mostra essa questão racista, a ação da Ku Klux Klan, né, lá no sul dos Estados Unidos. Então, quem puder assistir, aproveita aí agora, né, que vai ter tempo e assista, né? Então, essa questão da guerra de secessão vai ser muito forte lá dentro dos Estados Unidos. Galera, hoje a questão é mais breve. Eu não vou entrar no imperialismo, porque é um assunto maior. E aí nós vamos falar do imperialismo quando a gente entrar na Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente entra em imperialismo, a gente entra na Primeira Guerra Mundial. Né? Os Estados Unidos do século XIX é isso. A gente foca essa questão da expansão territorial, a gente foca essa questão, né, desse conflito entre norte e sul, né? E principalmente essa questão do racismo que acontece dentro dos Estados Unidos até hoje. Né? Então, espero que tenham gostado. Né? Valeu.